aí, pessoal, Vitor na área para comandar mais um episódio do nosso queridíssimo TaoriCast. Hoje a gente tem uma pessoa, para mim, que é muito especial, um convidado que vai tirar várias dúvidas suas e minhas. Bora lá? Ele é um verdadeiro especialista em finanças pessoais, alguém que tem transformado vidas ao ajudar as pessoas a entenderem melhor o universo do dinheiro. Mas antes de eu mostrar ele para vocês, vocês já sabem que o nosso podcast tem o oferecimento da Fitofórmula, ó. Fitofórmula é uma empresa há mais de 16 anos que fabrica fórmulas chinesas. Quer saber mais? Quem tá no YouTube ou no Spotify, acessa aqui o QR Code. Ou quem tá nos escutando, entra no site fitoformulanatural.com.br e vai lá conhecer as fórmulas chinesas. Vale lembrar que antes de você adquirir esses produtos, a gente recomenda você acessar o Guia da MTC. Lá você vai encontrar um prescritor mais perto da sua casa e aí você vai poder adquirir as suas fórmulas chinesas, combinado? Nosso outro patrocinador que eu já falei para vocês que a gente está super chique, cheio de patrocinador, é o Espaço Taori. O Espaço Taori é esse espaço maravilhoso aqui que a gente grava, já já a câmera vai abrir, vocês vão poder ver todo o nosso cenário e quem acompanha a gente também nas redes sociais já viu. Então, ó, acessa aqui o QR Code ou entra no spacotaori.com.br e vai lá conhecer esse espaço maravilhoso. Aqui você consegue realizar o seu evento, consegue gravar a sua aula ou dar aula ou gravar o seu podcast. Vai lá. Agora, bora pro nosso convidado. Ele é formado em biologia, olha só, e decidiu trilhar um caminho um pouco diferente, mergulhando no mundo das finanças com uma paixão e determinação admiráveis. Com uma jornada repleta de experiências significativas, desde assessoria de investimento até o seu papel como planejador financeiro. Com vocês, Matheus Cardoso. E aí, Matheus, tudo bem? Bom, Vitor, e você? Como é que você tá? Tô bem, cara. Tô muito feliz de você estar aqui, hein? Eu também. Eu fiquei muito contente do convite, de poder participar aqui, de estar aqui, de poder estar junto desse podcast, de me apresentar um pouquinho melhor. E realmente é uma honra estar aqui com você. Cara, é tipo assim, gente. Um dos últimos podcasts, vários podcasts, o pessoal tá reparando que eu não tô falando muito, porque eu tô trazendo convidado que eu tô tirando muita dúvida. E hoje esse é um dos convidados, gente. Vocês vão ver que eu vou falar pouquíssimo. Estavam brincando comigo também, né? Vou até pedir pra cortar pra minha câmera. Estavam brincando comigo também, que eu tava... e você sempre começa por clássico. O clássico que eu falo é tipo assim, entender por que a pessoa escolheu aquilo pra vida dela. Mas, gente, ele é formado em biologia. Ele é biólogo. Não tem como não começar assim. Por favor, me explica. Como é que veio a biologia e aí até chegar planejador financeiro? O que motivou essa transição? Realmente, quando eu conto essa história para as pessoas, ninguém nunca entende onde mudou tudo isso, o que aconteceu no meio do caminho para realmente eu acabar saindo da área de biológicas e entrando na parte de planejamento financeiro. Não vou nem falar que é exatos, porque esse é um outro ponto que a gente vai conversar, que planejamento financeiro não é realmente só número, é muito mais comportamental. Mas, voltando ao ponto, eu decidi fazer biologia na época do ensino médio ainda, eu não me arrependo nem um pouco do meu curso, gostei bastante, levo os conhecimentos que eu tive ao longo da vida, porque realmente biologia é entender a vida como um todo, não é somente a parte de animais, tanto que é muito comum na graduação a gente enxergar que as pessoas acabam trocando biologia por veterinária, porque ele lidar mais com bicho e não com parte de ecossistema, com parte de insetos, com coisas em geral. Só que quando eu me formei, na graduação eles acabam ensinando muita gente a como seguir o caminho de mestrado, doutorado, a parte mais acadêmica. Não que seja um problema, mas eu percebi que isso não era o que eu gostaria. No último ano, eu percebi que não faz tanto sentido assim. E durante a graduação foi quando começou-se a explodir, na época de 2018, 2019, ali começou a explodir, fica muito popular a questão de finanças pessoais, educação financeira, os grandes canais no YouTube. Então eu acabei entrando nessa onda e falei assim, pô, isso é legal. Mas, por conhecimento próprio, para ir atrás de entender um pouquinho mais de investimento, como um hobby. Eu tinha uma bolsa integral na faculdade, não tinha como abrir mão na faculdade, não tinha essa possibilidade. Beleza, ficou aquele gosto, aquele apreço dormente, né? Por um tempo ali eu fui me formando. Mas o interesse surgiu durante a minha graduação já. Depois que eu me formei, eu percebi que eu também não queria seguir no mestrado e doutorado e eu comecei a buscar uma pós-graduação em MBA. Esse que eu fiz uma pós-graduação em negócios e administração de empresas pela FGV.
E nessa pós-graduação, eu tive contato com um dos meus professores que era bancário, trabalhava no Banco Safra. Eu já um pouco frustrado com a parte de biologia, atuei como analista de laboratório, num laboratório de ecotoxicologia. Eu ficava o dia inteiro mexendo com pipeta, com tubo de ensaio, de jaleco, luz branca, o dia todo. Na época era o que eu queria, mas quando eu realmente comecei a viver essa vida o dia inteiro, eu entrava cedo, 6 horas, 7 horas da manhã no laboratório, saía às 6 horas da noite, entrava escuro, saía escuro e mal via a luz do dia, eu falei, não sei se isso faz muito sentido pra mim, sabe? Não gostei tanto assim. E aí, já meio frustrado com tudo isso, eu tive essa oportunidade de conversar com esse professor e perguntar, poxa, o nome dele era Douglas. Falei, Douglas, eu quero entender um pouquinho mais como é que eu posso fazer para entrar no mercado financeiro. Eu gosto dessa parte de investimento, mas ainda naquele gosto meio de hobby, de conhecimento particular, de querer desenvolver. E ele começou a me dar uns caminhos das pedras. Pô, você pode estudar aqui, pô, você pode tirar uma certificação tal para começar a entender um pouquinho mais desse mundo. E aí que eu comecei realmente a entrar na parte do mercado financeiro. Porque eu fui entrar atrás das certificações, CPA 10, CPA 20. Para quem não sabe muito o que é cada... Para todos nós que não sabem. Para todos nós. Ele falou eu aqui, claro, não, essas certificações no mercado financeiro, CPA 10, CPA 20, enfim, são certificações que o órgão regulamentador, a Anbima, ou seja, é um órgão que fica meio que fiscalizando como que os bancos e corretoras atuam na questão de ética e moral. São certificações que qualificam os profissionais para serem distribuidores de produtos de investimento dentro dos bancos. Então, quando eu comecei a entender sobre isso, eu descobri que haviam 2 grandes universos. Ou o universo para você ser um bancário, ou o universo para você ser um assessor de investimentos, em que aí tem uma outra certificação. O que eu percebi, voltando na questão de investimento, eu falei assim, cara, não é tanto do meu apreço trabalhar dentro de um banco. Acho que a parte mais focada só em investimento, dado ao que eu tinha estudado anteriormente por hobby mesmo, fazia mais sentido. Então, nesse contato com o professor, eu comecei a buscar por vontade própria mesmo essa questão de iniciativa de como poder entrar no mercado financeiro, e aí descobri a questão da assessoria de investimentos, e foi nesse meio do caminho que eu fiz a transição. Eu saí do emprego que eu estava como biólogo, estava na pós-graduação, continuei estudando para essa certificação, e aí eu consegui passei na certificação Ancord e comecei a trabalhar como assessor de investimentos. Isso foi na Invest Smart. Hoje é o maior escritório de investimentos da XP. E aí que começou, de fato, a minha vida no meio do mercado financeiro. E isso foi em 2020, 21 para 22. Tem quase uns 3 anos, mais ou menos, que eu estou nesse ramo, assim. E aí de lá pra cá, eu falei, não tem como, é o que eu gosto, que me identifiquei muito, não escondo que eu sou biólogo de ninguém, e todo mundo, nesse meio, quando me questiona, fala assim, cara, como assim você é biólogo, tá fazendo o quê? Mexendo com dinheiro? Eu falei, é a vida. Já conheci consultores, planejadores financeiros que eram engenheiros químicos, que eram de outras áreas realmente descorrelatas, e que a gente percebe que planejamento financeiro, entender a parte de finanças, não tem muito a ver. A pessoa não precisa ser um economista, não precisa ser um contabilista, não precisa se formar em administração para saber lidar com isso. Sim. Porque isso envolve muito mais a questão comportamental, envolve muito mais a questão de como que a gente gosta e como que a gente olha para o nosso dinheiro. Mas a gente já entra nesse tópico. O ponto é que eu entrei como assessor de investimentos, só que na parte de assessor de investimentos eu percebia que as pessoas chegavam para mim com algumas dúvidas de como fazer para investir mensalmente. Elas queriam chegar investindo, mas não sabiam de fato como gerenciar de fato o orçamento mensal. Falei, pô, então de que adianta você querer investir se você não consegue se organizar mês a mês? Então ficava um pezinho ali, uma dúvida aqui e ali, e, enfim. Não sei se a gente vai voltar nesse assunto, mas resumindo, como que eu saí da biologia e entrei na parte de mercado financeiro, foi essa transição que aconteceu. Não, eu achei sensacional, mas aí, assim, acho que meio que você já tirou minha dúvida. Mesmo que seja biologia, e aí você foi para planejador financeiro, tem que pelo menos ter uma noção de matemática? Matemática tem que ser bom em matemática? Não necessariamente. Você precisa saber como lidar com contas, com números. Tem que saber de matemática. Mas você não precisa fazer cálculos estratosféricos. Ótimo, já é um começo.
nós como planejadores, a gente não tem aquele papel de ficar calculando rentabilidade, de Uhum. ficar fazendo cálculos absurdos, de tirando o índice Sharpe, que são coisas muito mais técnicas que envolvem a parte de investimentos. Você tendo uma mínima noção de mais e menos, você consegue ter uma visão macro de como que funciona, entendeu? Então você não precisa ser aquela pessoa que tirava 10 em matemática para conseguir se organizar financeiramente ou querer começar a atuar como planejador financeiro. Você realmente precisa ter uma noção um pouco maior, assim, das perguntas. Uhum. A grande diferença são os porquês. O porquê que você está querendo gastar com isso? Por que que esse gasto é importante para você? Por que que essa compra foi significativa para você? Então, você não precisa saber como fazer uma tabuada de 500 vezes 200 vezes 300 mil para, enfim, conseguir fazer tudo isso. Sim, sim. Ó, vocês sabem que eu sempre pego um pouco antes do nosso convidado, né? E aí você chegou a mencionar que você percebeu que tinha uma lacuna, tipo, na forma como as pessoas lidavam com o dinheiro. E aí eu acho importante, eu quero muito falar sobre isso. E aí, qual é a maior dificuldade, assim, que você vê em as pessoas cuidarem do próprio dinheiro e tudo mais, essa dificuldade? Porque, assim, eu acho que tem uma... Eu acho que é muito importante, na verdade, olha isso, por causa do meu avô. O meu avô, ele é uma pessoa que tudo ele tinha uma planilha no Excel e tudo ele colocava ali o que ele gastava. Uhum. Isso me chama a atenção, porque eu queria fazer, não faço por preguiça. E aí eu acho que eu não fazendo, eu gasto muito mais se eu começasse a fazer. Sim. E tal. E aí, quais as principais dificuldades, assim, que você percebe? Majoritariamente, acho que a principal dificuldade das pessoas é realmente anotar. Pode parecer uma coisa muito simples, muito besta. Mas é aquela assim, não, mas esse gastinho aqui, depois eu anoto. Mas essa compra aqui, depois eu vejo quanto que vai ficar. Isso aqui, depois. É sempre pro depois. Quando você vai perceber, esse depois já virou um grande depois e você não tem mais como voltar atrás. Porque não dá pra você, né, desfazer Sim. a compra que você fez. E às vezes realmente conversar sobre dinheiro ainda é uma coisa que é quase um tabu nos dias de hoje. Tem gente que não gosta, tem pessoa que se sente desconfortável em querer falar sobre o assunto. Eu já escutei pessoas que não abrem a conta do aplicativo do banco porque não quer ver o saldo que tá lá, pro medo, se sentir meio coagido, não é coagido, mas assim, nossa, eu acabei de receber o salário, o pagamento, enfim, já abre o aplicativo e não tem mais nada e se sente meio mal com isso. Quando a pessoa não deveria se sentir mal, porque é justamente essa atitude de acabar evitando lidar e entender como está a sua situação hoje que acaba piorando tudo, entendeu? Sim. Então, o principal ponto que as pessoas acabam comentando é eu anoto. Tá, anota? Anoto. Como é que você faz? Uma compra maior eu escrevo, mas aqueles gastinhos pequenos eu vou deixando passar. Aí, de final de semana, eu vou ver o que eu gastei. Não vai lembrar. A gente não lembra. Não lembra. Se você puxar o teu extrato do cartão lá, ou o extrato da conta, não importa. Se for ver que você gastou no começo do mês desse mês, ou... Enfim, você vai ver, mas onde é que foi esse gasto aqui? Tá lá, Josefina... O cartão passou em Josefina, pelo amor de Deus, é o dia que eu passei número isso. quebrado ainda, você aparece lá, 43,67 centavos. Onde foi que eu comprei isso? Tu já vira e fala, pelo amor de Deus, clonaram meu cartão. É a primeira alguma coisa aconteceu, foi uma compra online que eu não sei onde foi isso. E nossa, tu tocou num ponto, porque às vezes eu não lembro, olha isso, é indireta. Às vezes eu não lembro, aí o que eu faço? Eu vou no meu Google Fotos, porque eu juro que eu tiro foto de tudo. Eu vou no meu Google Fotos. Aí eu vou lá no dia e vejo o que eu tava fazendo pra me tentar lembrar o que foi aquela compra. Olha que loucura. Recapitular. Pois é. Meu Deus. Então, o principal ponto que as pessoas... mentira. O negócio é anotar. O negócio é, pegar e anotar. Anotar. Cria um grupo consigo mesmo no WhatsApp, por exemplo. Tem diversas formas. A minha noiva, ela gostava muito de anotar no caderninho. Pegava e fazia um caderninho de gastos. Tem gente que usa como se usam uma planilha de Excel. Tem gente que anota no bloco de notas no aplicativo, no telefone. Usa um aplicativo próprio para fazer qualquer coisa. Não importa como. O mais importante é, para você começar com um bom planejamento, uma boa organização financeira, é anotar o quanto que entrou e o quanto que saiu. E como é que... Vê se você concorda comigo. Como é que uma pessoa, se você pergunta para alguém, quanto que você recebe? A pessoa, eu acho que eu recebo tanto.
Como é que a pessoa acha que recebe tanto? Ela tem que ter certeza do dinheiro que entra na conta dela. Ela não pode ficar no acho. Exatamente. Porque a pessoa fala, eu acho que eu gasto tanto, eu acho que eu recebo tanto, eu acho que eu gasto tanto. Pô, esse acho às vezes não fecha. Esse acho às vezes passa, às vezes falta. Sim. Às vezes é mais, às vezes é menos. Então, é uma simples anotação de você realmente ter um controle ali, sim. já muda. Mas também tem outro ponto. Você só anotar, mas não se atentar no que você está anotando, também não serve de nada. Porque eu já escutei de pessoas assim, poxa, eu anoto tudo que eu gasto, mas não sei para onde vai meu dinheiro. Ou por que eu estou gastando tudo isso. E volta àquela questão, os porquês. A pessoa ela pode só ir anotando os gastos dela, mas não se dá conta do porquê que está gastando tanto com roupa, Exatamente. tanto com comida, iFood, Uber, Sim. jogo. Uber, nossa, nem fala sobre, tenho até medo. Meu Deus do céu. É um mal, entre aspas, né, necessário, que a gente precisa realmente dessa locomoção. Então, a grande queixa que o pessoal tem muito mais é isso, eu não consigo me organizar, não sei para onde está indo tudo. Então, porque eu ia falar isso, não adianta também anotar e continuar gastando até mais, né? No fim não muda de nada, você só tá anotando. Só tá anotando. Então não vai servir de muita coisa. Você vai ver, pô, legal, gastei tanto com isso, tanto com isso, tanto com isso, mas aí volta, caraca, não sobrou dinheiro. Pô, e aí? Sim. Qual foi o papel de você ter anotado tudo? Não teve um propósito, não teve uma justificativa muito clara nisso, entendeu? Sim. Tem um meme na internet que é muito bom, que é tipo assim, eu recebo, sei lá, eu recebo 3 mil. E eu tenho um limite de 10, então eu recebo 13. Não é tipo bem... assim, oi? Tipo assim, calma. Peraí, vamos conversar. Então, calma um pouquinho. Aí vai indo além. Aí a pessoa, não. Porque aí, tipo, deixa caducar. 5 anos. Nossa, e não tal, depois paga. isso. E aí, sua opinião sobre? Não faça isso, gente. Não deixe caducar, não é isso? Deixe caducar. Não... Porque eu queria entender isso. O que é caducar e por que 5 anos? E por que tem gente que fala, deixa caducar, vai tal, depois tu paga lá. E aí, outro negócio que eu já quero falar pra não esquecer muita gente fala, e tá lá o acordo, o feirão que a Serasa faz. Tá. Aí, sei lá, era R$2.000 a dívida, e aí deu R$100. Aí tem gente que fala, não paga isso. Porque aí, não, mesmo que limpe teu nome, ainda é ruim. Primeiro vamos falar do caducar, depois a gente entra nesse. Só comentei porque eu não queria esquecer. Tá, a questão do caducar é realmente, a dívida ela vai chegando num ponto em que ela começa em aspas, não sei se sumir é o termo correto, mas é como se você fosse deixando até um ponto em que, não vai pra frente isso. Só que nesse caminho todo, o teu CPF tá completamente sujo, o teu nome tá completamente vermelho, tu tá os apontamentos aparecem e a gente nem percebe com qualquer coisinha pequena. Então, não vale a pena fazer isso. Não é um bom justificativo, porque você vai começar a ter muita restrição em qualquer tipo de situação que você queira fazer, cartão, linha de crédito, afim. Então, não faça isso. O negócio é fazer, tipo, aquele... tá lá a conta e pagar o mínimo. Também é a pior coisa que você faz. Oh, meu Deus do céu. Não gasta aquele. É você gastar o que você pode gastar. Exatamente. Boa. Uma vez que você paga o mínimo do seu cartão, você começa a entrar na questão do juros rotativo do cartão, que é um dos maiores que tem hoje no nosso mercado. Não sei se Mas o nome não fica sujo quando faz isso? Ou fica também? Não fica. Mas tem os juros. Tem os juros e começa a comer mais o seu limite. E aí, nisso que começa a virar uma bola de neve, entendeu? Porque os juros do rotativo, ele é absurdo, ele é muito alto. Então você começa, uma vez que você começa a entrar nisso, para você sair é muito difícil. Para você conseguir quitar de fato o cartão é muito difícil. Porque às vezes você tá... O que acontece? Você paga o mínimo da fatura, o restante da fatura vai para a próxima fatura e você continua usando o cartão. Uai. E só aumenta. Como é que você... Se você não conseguiu pagar aquela primeira inteira, como é que você vai pagar a segunda? Exatamente. Aí você faz de novo. E aí vira realmente a bola de neve que não tem... Você nunca termina de pagar o cartão. É muito difícil. Ou você faz uma conta de patrimônio e tem uma mudança financeira muito drástica que você consiga quitar isso de uma vez, ou isso vai virar um encargo ali realmente bem complicado para você conseguir lidar. É possível se arrumar, claro. Sim. Aos pouquinhos dá para organizar. Mas a melhor coisa a se fazer é sempre ter uma fatura de cartão de crédito menor do que o que você recebe. Sim. Então, de novo, você ganha 3 mil, que a sua fatura seja pelo menos 2 mil reais. Não, assim,
2.000, Já acho alta. 2.100. Nossa, já acho alta. Porque Um você... salário de 3, minha opinião. Mas assim, eu já acho É um alta. exemplo. Sim, entendi. Mas eu concordo com você. É Sim. porque tem gente que tem o salário de 3 e tem a fatura de 3. Se der alguma emergência, o que você vai fazer? Nossa, exatamente. De onde vai tirar? Ou como você mesmo falou, tem o salário de 3 e usa o limite todo do cartão com a fatura de 10. O que você faz? Não faz. Sim. Entendeu? Então é um ponto de atenção que... se a pessoa não tomar cuidado, dá pra se perder feio nessa história. Sim, e antes de entrar no negócio do Serasa que eu te perguntei, tem um banco aí de uma cor que todo mundo sabe qual é, que a gente não vai falar a cor nem o nome, mas todo mundo sabe qual é a cor do banco, que a cor tá bem aí, então todo mundo sabe. Eu já vou falar também, tem uma galera publicando muito que tipo assim, a dívida era R$100, do nada foi tipo assim, pra 10 mil. Tipo, esse banco tá aplicando muitos juros nessas contas. O que você acha que pode ser isso ou sempre foi assim? Ou deixou passar muito tempo? Eu não vi nada sobre, então não tenho muita propriedade para dizer. Eu, no conhecimento que eu tenho, até porque eu também já atuei em cooperativa de crédito, então eu sei como que é um pouquinho na questão interna, acho difícil uma dívida surgir do nada. Não tem como o banco falar assim, não, vou dizer que agora isso aqui vai multiplicar por 1000, essa dívida dela vai virar um absurdo. Não. Em algum lugar devia estar descrito alguma coisa sobre, era alguma condição diferenciada, não sei, não li, não tenho propriedade para dizer. Mas eu acho muito difícil ser uma coisa muito assim, deu vontade, vou fazer, vamos dizer assim, sabe? Entendi. Então, provavelmente, devia ser uma taxa de juros que já devia estar ali nos pormenores, que a pessoa acabou não vendo, as pessoas acabaram não vendo, eu não sei dizer realmente o que pode ter sido. Mas acho difícil ser alguma coisa assim, Vamos aumentar os juros de todo mundo agora. Isso. Entendi. Acho muito, muito difícil, até porque senão tem muita lei por trás disso. Tem Bacen, tem Ambima, tem várias entidades que regulamentam o mercado financeiro como um todo. Então, qualquer tipo de atitude que seja realmente antiética é bem complicado para a instituição como um todo, entendeu? Entendi. Sabe o que eu acabei de notar? Você colocou o telefone e não estamos gravando. Não gravei. Vamos pôr pra gravar? Coloca, Peraí, não tem problema. Vamos no podcast mesmo. Peraí, eu vou pôr aqui pra ele. Porque ele colocou o telefone pra gravar e a gente não deixei ali de canto. Foi. Agora foi. Não tem problema. Vamos falar agora do Serasa. Estou lá com uma dívida de R$2.000. Tá. Teve o feirão do Serasa. Eita, minha dívida foi pra 200. Eu ainda consigo parcelar sem juros. Vale a pena ou meu nome ainda vai continuar sujo? Normalmente, aí também precisaria ver certinho como é que é a questão da dívida para dizer o que acontece. Sim. Mas normalmente é uma boa escolha fazer isso tudo, porque a dívida são 2 pontos. Às vezes o valor da dívida fica muito grande, porque a maior parte do que você deve são juros. Então, provavelmente, os 2.000 viraram 200. É um exemplo, de novo. Os 2.000 viraram 200 porque tirou os juros do que você estava devendo e pagou de fato o que você deve. Vamos pegar um exemplo de um financiamento, um exemplo mais claro de dívida. Ou empréstimo. Você pegou R$10.000 de empréstimo. Os juros em cima desses 10.000 faz com que esses 10.000 se tornem 30. Você tem 10.000 que você pegou emprestado. Os outros 20 são juros no caso. Que é onde entra o retorno para as instituições financeiras. Sim. De fato, o valor que você, teoricamente, deveria pagar de volta para quitar a sua dívida são só os 10.000, não são os 30. E aí o banco vai lá e aceita os 10.000. Aí tem que ver realmente, de novo, entender como é que funciona ali a jogada, mas normalmente quando já está uma situação bem crítica, comentando aquele ponto que você falou, a pessoa está deixando postergar muito, e há uma negociação em que as partes entram num acordo, às vezes pode chegar quase que isenção total dos juros. Difícil de acontecer. Mas vale a pena pagar. Vale, é interessante. É interessante pagar. É interessante sim. Entendi, gente. Só pra deixar claro que eu não tô devendo nada. Ele tá perguntando tudo isso pra saber se ele tá pegando a dica aqui ao vivo pra conseguir usar. Meu Deus, sim. Meu Deus. Tu tá com conteúdo nas redes sociais que é muito legal pra casais. Gente, quem não segue ele, vai lá seguir. A gente já fala já teu arroba. É Mateus MC Cardoso, Mateus sem H, Cardoso com Z. Isso o aí. MC no meio é de Miranda Caides. Boa. Já vai lá seguir ele, porque ele tá fazendo um conteúdo
pra casais, até porque alguém talvez vai casar aí. Talvez, né? Já tá um talvez bem certo. Né? O talvez bem certo dele. Um talvez bem previsível já. Sim, mas, cara, eu tô amando esse conteúdo. Eu, o Jefferson, a gente tá gostando muito. E aí, agora eu vou tirar dúvidas, perguntas, talvez algumas polêmicas sobre isso. Vamos lá. Ó, vamos lá. Vou morar com meu namorado e namorada. Vamos ter 2 salários ou um só? Ou um só. Essa é uma pergunta que realmente há muito debate da comunidade, da população como um todo, porque tem gente que concorda, tem gente que discorda. Eu, como uma visão de um planejador financeiro e na visão também de casal, agora saindo da questão técnica profissional, mas vendo como um casal, eu penso o seguinte, se são 2 pessoas que dividem a mesma vida, não faz sentido vocês dividirem a renda. Não faz sentido uma pessoa ter uma, outra pessoa ter outra. De novo, tem muita gente que não concorda. Tem muita gente que fala, independente do gênero, não importa isso. Mas fala assim, poxa, eu me esforço, eu trabalho, luto, batalho pra caramba, e o outro vai só usufruir do que eu tô ganhando. Aí é questão, de novo, do casal sentar mas aí eu também vou dar minha opinião. Aí tu deixa de ser um casal, né? Porque casal é 2 pessoas. Aí tu tá indo longe, né? Que individualidade é essa, meu Deus do céu? Mas aí, de novo, é um tema bem complexo, bem amplo, que eu já vou entrar nessa questão da individualidade. Sim. Onde eu quero chegar? Pra minha visão pessoal, falando fora de planejamento financeiro, eu acho sim interessante o casal unificar a renda e agora deixa de ser 2 salários e torna-se uma renda familiar. Perfeito. Tá? E como planejador financeiro, eu também digo essa mesma coisa, justamente porque, se você realmente... Se são 2 pessoas que estão querendo agora, a partir de agora, viver juntas, trilhar um caminho juntas, constituir uma família, independente se quer ter filho ou não, independente se vai ser por 1 ano, 2 anos, mas vocês se olham neste momento e falam, faz sentido pra gente se unir, então não tem justificativa vocês dividirem a renda um do outro. Cada um ficar com... eu ganho... 5 mil, ela ganha 3 mil, ou ela ganha 7 mil, ele ganha 2 mil, e fica nessa divisão, não importa, sabe? É uma renda familiar, junta tudo. Porque assim vocês conseguem começar a realmente se enxergar como uma coisa só. Os gastos vão ser unificados, vocês vão ter gastos em comum. Por exemplo, se você vai ser com teu parceiro, tua parceira, não importa. Vou num bar, você vai comer sozinho? Vai você e a pessoa. O gasto é seu ou são de vocês? Vou viajar, a pessoa vai junto. Se for viajar, o gasto é seu ou é de vocês? Entendeu? Entendi. Então, são coisas que entram nesse ponto de que são muitos gastos em comum que fazem com que justifique, sim, essa questão toda de unificar a renda. Tem gente que não concorda, como eu falei, por conta disso. Fala assim, eu trabalho muito, ele trabalha, não se esforça, não quero compartilhar isso com ele porque não vejo que ele se empenha tanto quanto eu. Eu vejo que eu me esforço muito mais que a outra pessoa. Não, o dinheiro é meu, eu vou gastar com o que eu quero, do jeito que eu quero, ele não tem que ter mão nisso. Fala assim, então, como você falou, é um casal. Você é uma maluca, brincadeira. Tô brincando. Então, é um casal, mas as pessoas ficam tendo num pé de guerra, sabe? Uma competição. Exatamente, sim. Só que aí tu entra num ponto, apesar de eu sempre dizer que é mais interessante os casais unificarem a renda, sim, eu gosto muito de frisar o seguinte, e eu pratico isso com a minha noiva. É muito importante os casais não perderem a sua individualidade no quesito de gastos pessoais. Exemplo. Isabela, minha noiva, gosta muito de gastar com roupa. Por que eu vou ficar implicando com ela? Porque isso é um saco. Eu vou ser bem sincero. Você tem os seus... São três pessoas. É você, a outra pessoa com que você quer se unir, que você se uniu, e vocês como um casal. Sim. E essas 3 entidades, vamos dizer assim, têm seus gastos particulares. Então, eu, apesar de dizer que o casal tem que unir a renda, eu acho muito importante vocês fazerem uma divisão em 3. A renda familiar em comum e cada um também ter uma, em aspas, mesada para um uso particular e próprio, sem que o outro dê pitaco. Eu quero gastar R$500 com roupa. Gasta. Se tá dentro da tua mesada, é o que a gente consegue separar e manter a nossa vida 2 em conjunto, gasta, mano. Você pode fazer o que você quiser, tá no teu orçamento. Entendeu? Nossa, adorei essa ideia. Então, eu prego isso com ela e eu percebo que dá muito certo porque, assim, se ela quiser gastar com maquiagem, gasta. Sim. Se eu quiser gastar com jogo, que eu gosto muito de jogar videogame, eu gasto. Sim, gasta, sim. Desde que não comprometa o orçamento dos dois e não comprometa o investimento do casal pro futuro. Entendeu?
Essa divisão nesses valores eu faço da seguinte forma, soma-se a renda, é mais número, agora entra na parte técnica. Sim. Pega a renda de cada um, soma, vai, um ganha, de novo, um ganha 7, outro, não, vamos melhorar, um ganha 6, outro ganha 4. Tá. Dá 10 na renda familiar. Sim. Pega a pessoa que ganha 6, divide pelo total de 10, vai dar um valor em percentual. Minha cabeça começou a doer, brigadeiro. Pega o outro lado de 4, divide por 10, dá um outro percentual. Tá. Provavelmente vai dar 60% e 40% de um lado. 60% dos 6 mil compõe a renda familiar. 40% dos 4 mil compõe a renda familiar. No final, os dois vão ter o valor exatamente igual para uso pessoal e a família vai ter um valor em comum para usar para tudo. Para gasto de conta, Sim. viagem, mercado, rolê, para gastos em conjunto. Ah, mas esse valor da família ficou muito pequeno, não supre o que a gente precisa. Diminui dos dois aqui. Conversem. Vai, tira 500 de um lado. Ah, não, eu posso abrir mão mais do meu. Ah, não, Sim. eu posso abrir ainda mais, sabe? Então é tudo uma questão de conversa. Então formar 3 entidades. Voltando à tua pergunta inicial, é sim importante um casal ter essa unificação de renda. Porque na minha cabeça também, na minha visão como profissional, faz com que os dois enxerguem esse caminho todo de forma mais unificada, entendeu? Nossa, eu concordo muito. Nossa, eu gostei. Tem gente que não vai gostar, tem gente Sim. que discorda. Mas aí, né? Fazer o quê, né? Não dá pra agradar todo mundo. Não tem como a gente dizer pra todo mundo que é certo e que é errado. Sim, tá certo. Ó, vamos pra mais uma. Vamos. Estamos pensando em ter filho. Quanto tempo antes devemos nos preparar? Boa. Ah, porque filho não é barato. Não. Hoje em dia, então, não é barato. Não é nada barato. Um filho é um custo, um gasto absurdo. Sim. Claro que também não dá pra gente ficar pensando na parte financeira, porque isso envolve muitos outros fatores, senão a gente não vai ter filho nunca. Nunca vai ter filho, concordo. Mas, quanto tempo tem que preparar? Depende. Tem gente que se prepara em 1 ano, tem gente que se prepara em 5 anos, tem gente que se prepara da noite pro dia. Sim. Tem gente que se prepara em 9 meses, que descobriu e não tá esperando. Sim, exatamente. Ou tem gente que nem se prepara. Então, só se joga. O ponto principal que a gente tem que pensar é o seguinte: a criação de um filho, ela agora tem um pouco mais técnico também, ela normalmente é dividida em 4 fases. A fase inicial é aquela fase em que você tá realmente, vamos ser um filho. Tá. Vocês estão, de fato, se planejando. Ainda não tá grávida, a mulher não tá grávida, enfim, se vai adotar ou não importa. Mas estamos nos planejando para, de fato, começar isso. Esse prazo pode ser de acordo com qualquer um. Não tem como falar, é 1 ano, são 3 anos. Mas, normalmente, não fica uma coisa muito grande. Dificilmente as pessoas carregam essa primeira etapa por muito tempo. Uma vez que decidiu, leva-se mais ou menos 2 anos, no máximo. Tá. Já tá começando ali a vida com uma pessoa mais da família acontecer. Sim. Desculpa. Aí entra outra fase em que é quando a criança o nenenzinho, né, tá crescendo até começar a entrar na escolinha. Até começar a ter esse primeiro contato com a escolinha ali. Em que aí começam-se a ter alguns outros gastos diferenciados, a criança começa a exigir uns gastos um pouco mais como escola, um pouco mais de atenção, então roupa começa sempre a estar mudando, começa sempre a ter um pouco mais de detalhes a se atentar. Sim. Depois começa a fase um pouquinho mais longa, que é da escolinha até a faculdade. Normalmente isso leva uns 15 anos, que é quando a criança já está ali, cresce, né? Passa do ensino do berçário fundamental e vai no ensino fundamental 1, 2, ensino médio, até chegar na faculdade. Esse prazo todo é o mais longo, que é onde a gente vai começar realmente, a criança começa a entrar como um orçamento a mais na família e começa a se ver como uma terceira pessoa constituindo aquela renda como um todo, entendeu? Que é aí que dá um pouquinho mais de trabalho, que aí realmente tem que ver, a roupa para criança, o custo da escola, às vezes, dependendo da escola, pagar a mensalidade à vista, você se programar durante o ano e juntando, acumulando patrimônio para conseguir pagar à vista, você consegue ter um desconto. Não sei se são todas assim, Sim. mas são algumas situações assim interessantes. A questão de material escolar, a questão de viagem, a questão de festa, a questão de um monte de coisa. Então, nessa etapa, que realmente o planejamento é mais importante para você começar a ver como encaixar isso dentro da renda familiar. Majoritariamente, dependendo da situação, às vezes os gastos particulares dos pais, vamos dizer assim, tem que se reduzir um pouquinho para aumentar a renda comum da família, porque o filho vai entrar na família, vai entrar como um gasto da família ali, entendeu? Naquela divisão de 3, vamos dizer assim, o filho vai entrar ali.
E aí começa, assim, uma vez que ele passou, entra na faculdade, começa a etapa final, que aí começa também outro porém. Normalmente, quando o filho entra na faculdade, normalmente... Já está trabalhando. É o que se espera. É o que se espera. Já está ou começando a vida a trabalhar. Até no ensino médio tem uns que já começam a trabalhar. E os pais estão começando, dependendo da idade, de como tiver, também começa a reduzir um pouquinho mais já o ritmo. Então, onde eu quero chegar com isso? Essas 4 etapas assim, o mais importante, além de se planejar no curto prazo ali naquela primeira fase, na segunda, terceira, é sempre ter em mente aquela última, onde a pessoa vai estar na faculdade. Porque até chegar nessa etapa de fazer na faculdade, vão levar no mínimo 18 anos. 18 anos que você se planeja e fica ali realmente investindo um patrimônio pequeno, R$100, R$200, não importa a quantidade. Isso no longo prazo. Quando chegar lá nesses 18 anos que a criança cresceu, já vai ter um montante para você conseguir pagar um curso para ele. Ou a pessoa fala assim, não quer fazer faculdade, depende de qual seja o motivo. Você consegue utilizar esse patrimônio para fazer alguma outra coisa com aquele familiar, sabe? Então, são várias etapas que não tem como a gente programar e falar assim, vai ser sempre uma regrinha certa. Porque depende... acontece um monte de coisa da vida, né? E se a pessoa tiver gêmeos? Meu Deus do céu. Trigêmeos. Tudo isso triplica, duplica. Nossa, então sim. o planejamento ele fica muito particular, muito peculiar. E a vida anda e a gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã, né? Também, querendo ou não, né? Mas deu pra entender. Acho que é válido se preparar. Isso. O ponto principal é, voltando à questão inicial, para não se situar tanto, é sim importante se planejar e sempre ter pelo menos uma parte da renda que não esteja comprometida. Sim. Não adianta você querer ter um filho e falar assim, pô, mas não vou conseguir arcar com o imprevisto. Não tem como isso acontecer. É você realmente sentar o ideal. Como minha mãe diz no mundo de Bob, o ideal é você conseguir ter essa parte do patrimônio separada para você conseguir arcar com uma eventualidade. Sim. A gente sabe que não funciona bem assim às vezes, mas de qualquer modo é sempre bom ter em mente isso pensando no longo prazo. Não adianta só pensar no agora e no bem próprio. Mas também é sobre, né? Se teve o tempo de se preparar em 9 meses, é sobre também. Se você conseguiu, né? Cada um se adequa à sua realidade. Exatamente. Agora bora pra última dessa pegada casal, hein? Tá. Vamos morar juntos. Vamos financiar... Ou vamos morar de aluguel. Por quê? Opinião minha que eu tenho na minha cabeça cara, eu não vejo o aluguel ele te devolvendo alguma coisa, um dinheiro ali. Tá. Agora, financiar, sim. Por mais que seja 30 anos, 40 anos, é seu. Tá. Aí agora, me diga. Financiar? Vamos financiar ou vamos alugar? Comprar. Vamos falar assim de termo bem direto e reto, sem entrar no depende, porque depende é muito chato, mas a resposta pode ser adequada. Mas assim, se você for uma pessoa que tem muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, e que os seus investimentos consigam te dar um retorno maior do que um aluguel, aluga. Porque você investe aquele patrimônio, ele está rentabilizando e você está morando de aluguel. Ou seja, você está morando, em aspas, de graça. Entendi. Mas se você... Nossa, mas aí vai longe, né? Então... É aí que entra aquela questão do aluguel fazer mais sentido ou não. Sim. Porque, como eu falei, o planejamento ele envolve muito mais questões comportamentais do que número. A resposta certa para isso me explica, o que você quer hoje? Qual que são a pergunta que a gente tem que se fazer o que eu quero hoje? Eu quero morar na cidade que eu estou hoje para sempre? Não sei. Então, peraí. Então, vamos pensar um pouquinho. Beleza, não sabe por quê. Porque pode ter uma oportunidade melhor em outro lugar. Porque eu posso querer ir para outro país. Mas se eu financiar, eu vou continuar pagando, põe para alugar, enfim. Beleza, tudo bem. Se você quer ter, em aspas, de novo, a preocupação de ter que ficar lidando, arcando com um apartamento seu, não é seu, bem dizer, enquanto você não quitar o financiamento é do banco. Sim. Ou da instituição que fez o financiamento para você, o empréstimo para você. Mas se você não vê problema de estar em outro lugar, sabendo que tem uma outra casa, um imóvel, tendo que ter o cuidado e você desembolsando dinheiro com isso lá, tá bom, vou falar o quê? Eu vou falar que não. Mas na minha visão, se você não tem planejamento, não tem pretensão de continuar onde você está hoje, não justifica você comprar um imóvel aqui. Mesmo que seja para alugar no futuro. Um aluguel vai dar um retorno? Vai dar um retorno, mas as pessoas acabam esquecendo do processo todo dia. Às vezes tem problema com o inquilino, às vezes tem problema com o processo de compra, com o processo de venda, com
com mobília, com, sei lá, com qualquer eventualidade que pode acontecer. Sim. Se você não tiver aqui, não tiver alguém para cuidar para você, quem é que vai cuidar? Uhum. E outro porém, às vezes a pessoa também não tem o valor da entrada para dar de financiamento, para dar no financiamento. Então, como que ela vai fazer o financiamento? Às vezes não cabe na realidade dela. Às vezes são um casal ou uma pessoa solteira também, mas que quer de fato sair da casa dos pais, quer de fato morar sozinha, só que não tem o valor necessário para começar. Existem programas como Minha Casa Minha Vida que facilitam isso e muito. Sim. E é um belo de um caminho para quem realmente quer seguir desse jeito. É só procurar certinho, se informar, que é uma alternativa muito, muito válida. Mas só que entra aquela questão. Você quer, eu sempre penso assim, você realmente quer criar raiz aqui? Você quer se estabilizar aqui? Porque eu dou com o meu exemplo como case. Eu não tinha esse interesse de morar na cidade aqui onde a gente está hoje, na cidade de Santos. Eu, por mim, iria para o interior de São Paulo, para qualquer outra cidade, ou não importa. Sim. Não tinha pretensão de ficar aqui. Mas aí minha noiva não, ela quero morar em Santos. Eu falei assim, bem, então tá bom. Uhum. Se é uma coisa que você quer muito, aí justifica eu mudar de opinião, mudar de ideia e a gente trilhar um caminho que assim, já que estamos junto nessa, vamos junto nessa. Uhum. Mas já teve pessoas que eu conversei em que ela tinha essa mesma visão que você, falou assim, pô, Matheus, eu não vejo o aluguel como um retorno, porque eu vou pagar, aí depois de X tempo não vai ser meu. Eu falei assim, mas você tem a facilidade da locomoção. Se você tiver uma oportunidade, a pessoa mora no Guarujá, ela viu que tinha uma oportunidade na Praia Grande, aí ela conversou comigo uns meses depois, falou assim, pô, Matheus, depois que você conversou comigo sobre aluguel, eu comecei a pensar sobre isso. Falei assim, pô, apareceu uma oportunidade para eu trabalhar no Guarujá, na Praia Grande, um município aqui próximo, né? E ele falou, se eu tivesse com o apartamento comprado, eu não conseguiria fazer essa locomoção, porque eu ia ter que arcar com o financiamento do AP e um outro aluguel lá, então... Sim. Entendeu? Então é tudo Qual que é a realidade de vocês hoje? Qual a sua realidade? Perfeito. Como que funciona? Eu dou um outro exemplo de um outro caso, de um casal. Os dois tinham mais de 40 anos, filho já com quase 10 anos, os dois vivem de aluguel. Por quê? A mulher comentou comigo assim, agora que eu consegui fazer uma transição de carreira, o meu esposo trabalha remoto, ele é TI, trabalha só, Sim. Não importa onde ele mora, e eu antes eu não tinha uma certeza de onde eu trabalharia. Agora que eu fiz uma transição de carreira, consigo trabalhar remoto também, eu posso ter essa liberdade de escolher a cidade que eu quero viver, porque eu não sei onde eu quero viver ainda. E se essa pessoa tivesse comprado um apartamento, uma casa, num lugar que ela não quisesse passar o resto da vida, e aí? Entendeu? Entendi. Então, além de que... majoritariamente é isso. Não tem um certo e errado. Não tem Sim. Em questão de financeira, volto a dizer, se você é uma pessoa que tem muito dinheiro, mas muito dinheiro, investe esse patrimônio em alguma coisa que traz um retorno para você maior do que o custo do seu aluguel e você vive de aluguel. Pronto. Assim você não se descapitaliza, você continua com o seu patrimônio lá grande Sim. rendendo e o aluguel você paga com sua rentabilidade. Pronto, você está muito em aspas morando de graça. Se a sua realidade não é essa, o que faz sentido para você hoje? Vocês realmente querem criar raízes aqui ou não? Então tem que ver, não, beleza, eu quero criar raiz aqui, tá bom? Aí começa a entrar. Como que está o orçamento de vocês hoje? Como que é a renda familiar de vocês hoje? Minha renda familiar é de 7 mil, beleza. Quais são os gastos de vocês hoje? Vocês gastam com o quê? Quanto? De que modo? Eu gasto, minha renda familiar é 7 mil, a gente gasta 6 mil com besteira, de 500 a gente gasta alguma outra coisa, sobra 500 no mês. Você acha que vai conseguir comprar um apartamento com 500 reais no mês? Não vai. Então. Entendi. Entendeu? Então... Sim, entendi. Daí entra naquela questão, beleza, quer com financiamento? Ótimo. Vamos sentar, organizar e ver qual que é o valor que faz mais sentido para a sua realidade hoje. Entendi. Gente, acabou as perguntas de casal, ok? Vai lá no Instagram dele que tem mais conteúdo sobre e chama ele lá se vocês estiverem precisando. Olha, queria entrar nesse assunto. Educação financeira no mundo de hoje e se você acha que tinha que ter nas escolas. Cara, isso é uma coisa até muito... polêmica. Isso é uma coisa muito... Tem uma galera... É uma coisa muito bacana que... Ontem mesmo eu tava finalizando um vídeo comentando sobre isso, que eu vi que agora no estado de São Paulo, parece que a partir de 2024,
a rede pública vai começar a implementar a educação financeira para as crianças a partir do 6º ano, só. até o final do ensino médio. Vai começar na rede do estado de São Paulo e em breve vai se expandir para o Brasil inteiro. Como é que vai funcionar isso? Eu não faço ideia. Sim. Mas, majoritariamente, o contexto era esse. E voltando à pergunta, se eu acho que é importante, é muito importante, porque volta àquela questão, quantas pessoas hoje, adultas, jovens, velhas, idosas, não importa, aprenderam sobre educação financeira, aprenderam a lidar com o dinheiro, aprenderam a entender como é que funciona, que o básico, não se deve gastar mais do que você recebe, não se deve gastar mais do que você tem. As pessoas não... Ninguém ensina isso pra gente. Meus pais nunca conversaram muito comigo sobre dinheiro, sempre foi uma coisa meio assim... Não vou dizer que nas escuras, mas nunca foi uma coisa muito clara, muito aberta. Uma vez ou outra eu escutava se bem falando, tipo, não vai dar pra fazer isso, não vai dar pra fazer aquilo. E é comum. Sim. Dependendo da família, da realidade, as pessoas às vezes ficam nesse aperto e a gente sabe que a nossa realidade no Brasil é que não é tão facilitada assim. Sim. Então, as crianças terem esse contato desde cedo, eu acho assim, muito válido, porque elas vão começar a ter uma visão um pouquinho melhor de como que as coisas funcionam, de como que realmente o dinheiro funciona. E se elas não tiverem esse tipo de educação nas escolas, eu acho válido também, talvez aqui em Discord, não sei se vão me crucificar, mas eu acho válido os pais, aos poucos, irem introduzindo isso a elas e como lidar. Não é fazer a criança virar um tio Patinhas e entender os problemas da vida adulta antes do tempo. Não é esse o ponto. Mas é fazer com que ela perceba... É aquilo, ela ganhou R$100, ela vai entender o que ela vai fazer com aqueles R$100. É tipo isso, o começo é esse. Né? Dá uma mesadinha, não importa do qual valor, pra ela falar assim... Ela fala assim, mãe, posso comprar tal coisa? Eu falo assim, filha, você tem esse tanto aqui que a mãe te deu, que o pai te deu pra você gastar no mês. Se você não conseguir comprar o que você quer com esse dinheiro... Guarda... É isso aí, investe, brincadeira. Vai juntando até você comprar o que você quer, só pra ela ter uma visão, entendeu? Pode ser que no futuro ela vivencie uma coisa melhor. Ela tenha uma profissão que dê um retorno financeiro muito grande pra ela, que a realidade seja diferente, mas o ponto não é esse. O ponto é ela começar a entender como é que funciona esse jogo do dinheiro, vamos dizer assim. Porque a gente não aprende. Então, eu acho muito importante, sim, essas escolas, as crianças aprenderem, principalmente no ensino médio. Porque, convenhamos. A gente tá no ensino médio, estamos nos seus 15 para 17 anos, a gente já sabe como é que as coisas funcionam. Exatamente. A gente já sabe o que é dinheiro, a gente já sabe que a gente precisa de dinheiro para comprar as coisas, a gente já sabe que a gente precisa disso para viver. Mais cedo do que eu deveria ou não sei. Isso não é um assunto que cabe a mim dizer, de novo, se é certo ou se é errado. Mas eu acho ser muito importante para conseguir com que a consciência da nossa população, principalmente no Brasil, mude gradativamente. E que no futuro... os jovens adultos, os idosos, enfim, não fiquem mais tão reféns a criar uma dívida desnecessária, a ficar se atolando em dívida ou ficar vivendo sempre, como é que eu posso dizer, com a corda no pescoço, cara. Porque não é uma situação confortável, não é uma coisa que agrada. Eu acho muito difícil a pessoa dormir com a consciência tranquila, sabendo que tá com a conta no vermelho ou que tem uma dívida muito alta para pagar e talvez não consiga. Não deve ser uma coisa muito, muito agradável. Não é, certeza, de fato. Eu sei que a gente já falou de alguns erros, que foi, por exemplo, a pessoa gastar mais do que ganha já é um erro. Sim. Né, do que fazer com as suas finanças. Tem mais algum que as pessoas cometem? Que tu pode me falar assim? Não dá a devida importância para os pequenos gastos. Não é aquela história, tipo, não precisa cortar o cafezinho, né? Cortar os R$4,50, porque isso não é tanta coisa. Mas é saber reconhecer que isso também tem a devida importância, assim como um gasto grande, sabe? Às vezes É tipo a galera, vamos de motorista de aplicativo porque só tá R$10. Aí quando você vai ver, R$10 virou 500. Aí você fala, como é que... Entendeu? R$10 virou 500. Exatamente. Como é que eu fiz isso? É tipo isso, né? Exatamente. O principal erro, um dos erros é esse, é não dar essa devida importância. Também, não ficar abrindo mão de alguns... Você não precisa abrir mão de pequenos luxos. Você deve ter esse lazer. É importante. Esse aí também tem um outro ponto muito comum. As pessoas acham que elas precisam deixar de fazer o que gostam. Eu tenho que só focar em... Não, vou guardar dinheiro. Guardar, ganhar. Não é isso. Não é ficar bitoladão com a ideia. É você ter a consciência de que você precisa sim poupar, pensando no seu futuro, ter uma clareza no seu objetivo,
para você conseguir alcançar o que você deseja, mas você também tem que viver hoje, cara. Você não pode deixar de sair. Você não pode deixar de se divertir com seus amigos, de comprar uma roupa, de comprar um telefone novo, não importa, de viajar, desde que não comprometa o que você... o compromisso com você mesmo. Fala assim, pô, não, beleza. Um exemplo muito comum, essa pessoa quer comprar um carro. É a coisa mais comum, que eu também não concordo muito, porque é um passivo imenso. Quer ser mais gasto do que benefício. Sim. Mas eu quero comprar o que seja, um carro, vou dar esse exemplo ainda. Beleza, quer comprar um carro? Ok. Você tem que ter a consciência de que se você juntar um dinheiro ao longo de um tempo, você consegue comprar esse carro de modo mais rápido e com menos custo do que se você financiar o carro inteiro desde o começo, entendeu? Ah, não, mas, pô, posso gastar aqui, gasto mais, abro mão disso. Se você ficar você vai acabar se auto-sabotando, entendeu? Então é você conseguir saber conciliar o viver bem o agora, aproveitar bem o agora e aproveitar também, se preparar para o futuro. Entendeu? Outro gasto muito comum é com cartão de crédito. Gasto não, erro. As pessoas não sabem muito bem como lidar com cartão de crédito, não sabem muito bem como administrar. E tem que saber, é perigoso. Voltando àquela questão do pagar o mínimo da fatura. Porque ele pode sim ser um aliado muito bom se você souber. Eu, por exemplo, gosto de deixar tudo no meu cartão de crédito por dois motivos. Primeiro, você consegue consolidar suas compras tudo de uma vez só. Então, assim, questão a gente tem duas visões, vou entender uma parte um pouco mais técnica de novo. Você tem duas visões de olhar para o seu orçamento. A visão de competência, que é quando você faz a compra. Por exemplo, hoje é dia 19 de março. Fiz uma compra hoje, dia 19 de março, no cartão de crédito. Só que a fatura é para vencimento em abril. Ou seja, o que você gastou dia 19 hoje, você só vai pagar lá em abril. Que aí é onde sai o seu fluxo de caixa. O porquê que eu gosto de consolidar minhas compras tudo no cartão de crédito? Por dois principais motivos. Porque eu não fico com várias compras picadinhas. Por exemplo, gastei de 57,65 no dia 3, depois gastei 148,65 centavos no dia 12, depois gastei 37,45 no dia 5, entendeu? Não. Tudo no cartão, dentro daquele mês, soma para uma única fatura e lá na frente eu sei que eu vou gastar, vou pagar aquilo. Sim. Então, volta àquela questão. Por exemplo, eu quero estipular que a minha fatura do cartão vai ser R$ 1.500. Você vai gastando, vai olhando seu aplicativo, e você vê ali, minha fatura está em 1.300. Eu posso gastar mais R$200 no cartão de crédito e lá na frente eu vou pagar 1.500. E é aquilo, sempre guardando um dinheiro. Claro. Isso, eu estou dando esse exemplo, sim. Considerando que a pessoa já fez a sua reserva, já investiu, mas vamos dar esse exemplo. É como se fosse aquilo, é 1.500 que ela fosse passar num débito, ela passou num crédito. E aí também acumulou umas milhas, dependendo do cartão. Exatamente. Eu já entrei. Exatamente. E aí que entra o segundo ponto. Ganha os pontinhos. Ganha. Exatamente. Esse é o segundo ponto que eu gosto de usar o cartão de crédito. Quando você usa um cartão legal, bacana, que tem no mercado, tem bastante opção. Você consegue ter milhas, pontos e mesmo recompensas que fazem com que isso justifique o seu gasto ali. Precisa achar um cartão urgente bom. Eu tenho. Porque eu uso aquele da cor, que eu não vou falar o nome, e não dá nada, e eu só tô usando ele, só tô lá. Existem bastante opções hoje no mercado de parcerias com diversas companhias aéreas, mas também depende muito de como que é o seu relacionamento com o banco especificamente. Isso. Mas... assim, um geralzão, existe um cartão, um geralzão, quem quiser depois me procura, me fala, me dá um alô que eu direciono, que ele tem essa possibilidade de você ganhar pontos que não expiram. Quem conhece vai entender o que eu tô querendo dizer. Eu tô pegando também qual é. Ele também tem umas cores diferentes. Então, ele tem essa pegada de pontos que não expiram, então você consegue utilizar isso muito a seu favor. Sabe? Então, se você realmente concentra todos os seus gastos no cartão de crédito, essa é uma opção, assim, de um cartão de entrada bem bacana para você conseguir gerenciar tudo de um jeitinho bem interessante, sacou? Saquei. É legal. Dívidas não, mas erros maiores que as pessoas cometem, majoritariamente são esses. Não dar atenção aos pequenos gastos que acabam se acumulando. Não conseguir conciliar o futuro com o presente com o futuro, ou abre mão do seu lazer, ou abrir mão do seu futuro, tem que conseguir fazer os dois, majoritariamente, e não saber como lidar muito bem com o cartão de crédito. Então, principalmente, é isso. Sim. Bora para uma das últimas perguntas, que a gente já tá chegando no fim do episódio. Bora. Me tira uma dúvida. Qual é a diferença entre banco e cooperativa? Tá. Porque eu sempre vejo
Pra quem mora em Santos, tem um monte de lugar, você passa pela Ana Costa, se deixar, tá surgindo, brota, tá que nem farmácia. Pra quem mora em Santos, sabe. Surge farmácia beça. Tu sai de casa, é capaz qualquer da tua casa ter virado uma farmácia. Mas, essas cooperativas também, qual é a diferença entre banco e cooperativa? Majoritariamente, vamos começar assim, o movimento cooperativista, ele é muito mais intenso em outras regiões do Brasil. Sim. Aqui no Sudeste, ele está começando a ganhar um pouco, assim, na parte das grandes capitais, das grandes cidades, vamos melhorar a frase, está começando a ganhar um pouco mais de força agora. Ele já é muito popular nas regiões mais de agro, mais para o interior de São Paulo, para o centro-oeste, para o sul, para o norte, nordeste. Nordeste então, acho que mais norte. Então é muito mais comum nessas regiões onde o agro é muito forte. Sim. Mas o que muda, principalmente entre uma cooperativa e um grande banco? Os produtos fornecidos pelos dois são majoritariamente iguais. Os dois têm conta corrente, têm conta poupança, têm cartão, têm alguns investimentos que eles disponibilizam. Acredito, não sei se todas as cooperativas assim, mas a gama de investimentos dentro das cooperativas acabam sendo um pouquinho menores do que nos grandes bancos. Mas o grande ponto é, enquanto o banco você é um cliente, na cooperativa você é um associado. Você participa do todo. Você não é só um usuário do produto. Você tem um poder de decisão e de voto, assim como os diretores, assim como os funcionários, assim como o presidente, entendeu? Então, você ali dentro você usa os produtos e serviços, mas você participa das decisões como uma parte. É realmente uma associação. Sim. Entendeu? Além de que as taxas, as cooperativas acabam sendo um pouquinho mais interessantes para algumas coisas. Então, majoritariamente, a grande distinção é essa. Porque em questão de produtos, não tem quase nada de divergente. Tem conta para pessoa jurídica, para pessoa física, conta para menor de idade, cartão de crédito, de débito, de tudo. TED, transferência. Os produtos bancários como um todo é realmente a mesma coisa. Mas a principal diferença é como que a organização de um e outro. Principalmente o fato de que um banco gera lucro. Sim. A cooperativa, por lei, não pode ter lucro, ela tem sobras. E essas sobras são distribuídas aos seus associados, entendeu? Entendi. Como se fossem os dividendos dos acionistas dos bancos. Sim. Entendi. Ó, agora estamos chegando ao fim mesmo, e aí a gente vai fazer um jogo. Tá. Combinado? Bora. Vamos lá que eu tô animado, hein? Mito ou verdade? Tá. Tu vai me dizer, tem umas 4 frases aqui, que é mito ou verdade, aí tu vai me dizer se é mito ou verdade, e aí tu me explica o porquê, tá bom? Tá. Bora lá. Educação financeira é só pra quem tem dinheiro, mito ou verdade? Mito. Isso, todo mundo tem que ter educação financeira. Independente da classe social, da faixa de renda, de quanto recebe, de que jeito recebe, se é empresário, se não é empresário. A gente, às vezes é muito comum as pessoas pensarem, aquela famosa frase, né? Se eu ganhasse mais dinheiro, eu conseguiria resolver os problemas. Não. Se você não tem esse controle com R$1.000, você não vai ter controle com R$100.000. Se você não tem controle com R$50.000, você não vai ter controle com R$5.000. Não importa. É muito comportamental. É muito do que você faz. Então, não importa o quanto que você ganha, não importa a sua classe social. A educação financeira é para todo mundo. Boa. Mito ou verdade? Dívida é sempre algo ruim. Mito. Mito? Mito. Peraí, dívida, a palavra dívida. Não, agora explica. Quando você adquire uma dívida inesperada e não planejada, aí é um problema. Sim. Agora, se você, dá o exemplo de um apartamento que você quer financiar, se você se organiza, se planeja, você consegue pagar a sua dívida, você tem o seu bem, você não abriu mão do seu lazer, não abriu mão do seu futuro, dos seus investimentos, por que é um problema? Boa. Não é um problema, entendeu? Sim. Quando você tem uma dívida planejada, voltando à ideia, sempre vou ficar na questão do financiamento do apartamento. Sim. Se você se organiza, faz tudo bonitinho, sabe quanto que você vai conseguir arcar no mês ali, quanto que cabe no seu orçamento, quanto que você precisa pagar. Você consegue pagar o seu apartamento, o seu financiamento, você consegue ter o seu lazer momentâneo de agora, prazer que você precisa para ficar feliz, para ficar bem. Você não abre mão do seu futuro e você faz os seus investimentos ainda todos os meses, ainda tem a sua carteira de constituindo. Então assim, e você se
se ela conseguir se organizar ainda mais, consegue juntar, além dos seus investimentos, ou retirar uma parte dos seus investimentos, para amortizar a dívida que você tem. Para quem não entende, a questão de amortizar a dívida é você pagar as parcelas meio que de trás para frente. Sim. Ou seja, você tira os juros do que você está pagando. E aí volta naquela questão, você paga só o que você deve. Isso é um ponto muito interessante de você pagar menos no processo de financiamento e finalizar mais rápido o processo todo, entendeu? Então, quando você faz uma dívida planejada, não é um problema, não é ruim. Mesma coisa, vamos diminuir essa dívida para uma compra no cartão de crédito. Se você comprar hoje um telefone, um iPhone 15 Pro Max, dizendo 1 TB de armazenamento, é 15 conto, sei lá, 14 mil reais o telefone desse, é um problema? Se a pessoa conseguir pagar, tiver limite no cartão, a fatura dela for dentro do que ela paga, não. Por quê? Ela consegue arcar com isso, entendeu? Sim, e aí tem uma pergunta fugindo disso aqui rapidinho. Todo parcelamento é uma dívida? Não necessariamente. Parcelei um telefone, é uma dívida? Não. Aí você só realmente comprou... você só comprou adquiriu um bem... Torna-se uma dívida quando eu deixo de pagar. Isso. Perfeito, boa. Bora continuar. Mito ou verdade? Cartão de crédito é meu inimigo. Mito também. Tu já tinha meio que jogado essa bola já. Eu comentei um pouquinho mais cedo. Sim, é que tava aqui eu falei, não, vou ter que falar essa. Não, cartão de crédito, se você não souber como usar, é um pior inimigo que você pode ter. Não vai te dar dor de cabeça, vai te dar muito problema. Você vai falar assim, nossa, a pior coisa que eu fiz foi usar meu cartão de crédito, e você vai ficar cada vez mais decepcionado e frustrado por não conseguir resolver essa situação. Agora, se você souber como consolidar, como administrar e como usar ao teu favor, ele é um aliado muito bom para você evitar que assim, não evitar, mas controlar melhor os seus gastos, saber melhor para onde está indo, porque você consegue, pega a fatura, você vê, tipo, na fatura tá lá, tipo, gastei com isso, gastei com aquilo, gastei com isso, gastei com aquilo, e você entende, caraca, eu gastei, a fatura deu R$2.000, R$1.500, caraca, gastei R$1.500 com iFood, porra. Desculpa, não sei se pode falar palavrão, mas eu falei. Gastei R$1.500 com iFood, cara. Eu tenho que me ligar um pouco mais nisso, entendeu? Então, se você souber usar, ele é um aliado muito bom. Bora pra última. Vamos. Agora, hein? Mito ou verdade? Guardar dinheiro no banco é a maneira mais segura de proteger meu patrimônio. Guardar dinheiro no banco, você quer dizer investir no banco? Guardar dinheiro no banco. Aí você que me diga. Guardar dinheiro no banco, deixei na poupança ou investir? Tá, eu também, não. É a maneira mais segura de proteger meu patrimônio? Mito, eu digo assim, por quê? A questão de segurança é muito relativa. Não sei se vamos dizer, vamos mudar mais segura para talvez a mais adequada. Tá. Assim como os grandes bancos, eles têm diversas oportunidades de investimento. Mas as corretoras de valores hoje no mercado, elas conseguem distribuir e fornecer muito mais opções que podem fazer muito mais sentido do que o grande banco vai te fornecer. Por mais que os grandes bancos tenham visto esse movimento e tenham começado a disponibilizar investimentos e produtos de outras instituições, convenhamos que assim, o Itaú não vai querer... Não sei se podia falar nome, mas um banco X não vai querer fazer do banco Y. Sim. Enquanto a corretora, ela normalmente, ela distribui de todo mundo. Entendeu? Então, assim, ela vai apresentar mais oportunidades, com melhores retornos, de forma muito mais transparente para você. Então, independente se você tem um bom relacionamento no seu banco, é sim interessante você ter uma conta numa corretora, independente de qual seja que você se... eu gosto da, sei lá, corretora da esquina do meu bairro aqui. Tá bom, não tem problema. Desde que você realmente fuja um pouco dos grandes bancos e se concentre um pouco mais na parte de investimentos com as corretoras de valores. Justamente por isso, porque você vai ter mais oportunidade, mais disponibilidade para você ver o que se encaixa melhor na sua realidade de hoje, entendeu? Entendi. Matheus. E, não invista na poupança. Eita! Não vale, porque a poupança hoje, ela nunca foi classificada como investimento. Ela nunca entrou nesse ramo de investimento. As pessoas que só falavam, deixar na poupança. Ela foi uma coisa criada há muito tempo atrás, se a gente for entrar em termos... Mas rende alguma coisa? Rende. Mas é muito pouco comparado a onde eu poderia deixar render mais. A questão não é nem tipo...
A rentabilidade dela é muito irrisória, vamos dizer assim. Entendi. É muito ínfima e tem um porém. Vou dar duas situações assim. O principal comparativo da poupança, de fato, são os ativos chamados CDBs, Certificado de Depósito Bancário. Por que tem esse comparativo direto com eles? Porque é o mais comum, mais usual, com um risco muito próximo, se não igual, ao da poupança, e com indexadora igual também, digamos assim. Porque a poupança ela também está muito atrelada à taxa referencial e à taxa Selic, que é a nossa taxa de juros hoje. Os CDBs, eles também são atrelados a essa taxa Selic. Então são produtos muito semelhantes. Mas o porquê que o CDB ele é mais interessante que a poupança, mesmo com imposto de renda? A poupança ela tem duas regrinhas de remuneração, de rentabilidade. Se a nossa taxa de juros, eu não lembro exatamente o percentual, mas vamos dizer que se a taxa de juros do país estiver acima de 8%, eu não lembro se é 8% redondo, mas 8% que é uns quebrados, mas se estiver acima de 8%, a Selic a poupança vai trazer de rentabilidade para o patrimônio investido uma taxa chamada TR, taxa referencial, mais 0,5% ao mês, está 6,17% ao ano. Majoritariamente, a poupança rende 6,17% ao ano, porque essa TR ela é bem ínfima, bem pequena. O CDB, majoritariamente, o mais interessante que a gente pode ter com liquidez diária, o mínimo que a gente sempre diz assim, esse aqui é o que faz sentido, é o CDB que rende 100% da taxa Selic. A taxa Selic hoje, de novo, se falha a memória, de acordo com a última reunião do Copom, ela estava em 11,25% no ano. Então, aqui rende 6,17%, aqui a taxa Selic está rendendo nos 11,25% no ano. Desculpa se os valores não estiverem exatos, mas são termos que às vezes a gente acaba perdendo um pouco nas reuniões que acontecem. Onde eu quero chegar com isso? Mesmo que a gente tire o imposto de renda mais alto do CDB aqui, esses 11,25% vai cair lá para os seus 8% e pouco por cento no ano. Então é mais interessante. Não sei se tem percentuais, mas o que eu quero apresentar aqui é que existe uma opção com um risco tão próximo, se não é igual, com um retorno melhor. Então não tem por que você deixar aqui. Entendi. Às vezes as pessoas ficam na poupança por medo, por desconhecer o que é o quê. E achar que, vão roubar meu dinheiro, o banco vai quebrar, não sei o que vai acontecer, entendeu? São vários por aí. E a poupança tem um outro ponto. Enquanto no CDB a rentabilidade ela vai acontecendo diariamente, vai sempre rendendo de valor, a poupança ela tem o seu dia de aniversário. Você colocou o seu patrimônio na poupança hoje, é 19, colocou 10 mil. A rentabilidade vai acontecer no dia 19 de abril, um mês depois. Nossa, sim. Eu precisei tirar esses 10 mil no dia 18 e deixei R$1.000 na poupança. Tá bom, não tem problema. A rentabilidade vai ser sobre os 1.000 que você deixou, não sobre o total que você tinha, entendeu? Entendi. Então também tem essa particularidade. Então eu particularmente não consigo ver uma forma interessante de a gente utilizar a poupança. A não ser que você queira fazer começa a juntar na poupança, depois já para um CDB, mas ainda assim não faz muito sentido. Assim, é a dica. É a dica. Que aí essa parte de investimento começa a estar muito termo técnico, muita coisa que começa a ficar um pouco mais assim, detalhada. E que vai começar a dar dor de cabeça no host. Matheus, chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigado por você ter vindo. Foi muito legal. Acho que você não tirou só as minhas dúvidas, mas eu acho que você vai tirar muitas dúvidas do pessoal de casa. Acho que a gente abordou muitos temas legais e que está muito em alta nas redes sociais também. O que é legal a gente assistir. Acho que tá um episódio incrível. Antes de encerrar, fala teu Instagram, como é que as pessoas acham e tudo mais. Tá. Primeiramente, obrigado, Vitor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de ter participado dessa conversa. Realmente foi muito incrível, fiquei muito contente. A conversa foi muito proveitosa, muito bacana. E espero que gostem, né? Que realmente eu tenha trazido algum conhecimento. Não, trouxe sim. Tenha explicado alguns assuntos. Essa parte, como eu falei, o planejamento financeiro como um todo é uma coisa que envolve muito mais a parte... Eu bato muito nessa tecla. É muito mais comportamental a números. Não adianta você ficar se prendendo à rentabilidade de carteira, não adianta ficar se prendendo a anotar gastos, não adianta ficar se prendendo a planilhas. A gente precisa entender o que motiva a pessoa a ter aquele gasto. Às vezes aquela famosa frase, eu trabalhei muito, eu mereço passar o final de semana viajando, eu trabalhei muito, mereço gastar R$600 essa noite num bar. Sabe? Então, por que isso é importante para a pessoa? Que é quando a gente começa a entender
e trazer para ela objetivos futuros com mais clareza, ela começa automaticamente a pensar, pô, então eu tô meio que deixando de fazer o que eu quero lá na frente para fazer o que eu quero agora. Então aí entra naquela questão comportamental, da parte mais psicológica, na parte de finanças comportamentais, entendeu? Então, mais uma vez, muito obrigado, fiquei muito feliz com tudo isso. O meu @ no Instagram é MatheusMCCardoso, Mateus sem H, Cardoso com Z. E lá você consegue ver minhas publicações, consegue ver tudo que eu posto com a minha noiva. Tá bem legal o conteúdo. Ela, a princípio, ela me apoiou bastante, ela gosta de participar, fica meio acanhada assim, aqui e ali, mas... Isa, um beijo. Tá bom? Um beijo pra ela também. Eu sou muito contente de ter essa pessoa do meu lado. Mas tá bem legal os conteúdos. E precisando só te mandar lá no direct, já consegue falar contigo, né? Me chama lá, tem o link, lá no minha bio tem um link do meu WhatsApp, pode me mandar mensagem direta lá. Perfeito. Que eu vou responder sem precisar. Qualquer dúvida. Se você tiver alguma dúvida sobre algum assunto específico, a parte de investimentos, a parte, como que eu posso gerenciar melhor meu orçamento, entender como é que funciona o planejamento, a questão do aplicativo que eu uso, como que essas fases de acompanhamento, me manda um alô, me manda uma mensagem que eu respondo de conversa, e aí lá a gente vê o que acontece. Isso aí. Também, se tiver com alguma dúvida daqui, pode deixar nos comentários, ou também já entre em contato com ele, que ele já vai responder. Como preferir. Entendeu? É exatamente como preferir. Isso. Exatamente isso. Gente... Chegou ao fim mais um episódio do TheoryCast. Vai lá seguir o Instagram do TheoryCast, @TheoryCast, é fácil. Segue a gente no TikTok também, lá a gente posta alguns cortes, tá bom? Vai ter cortes do Matheus lá, então vai lá, segue. Não se esquece também que agora a gente tá tendo cortes maiores aqui no YouTube, tá bom? Então tá bem legal, são 4 cortes por semana de cada convidado. Então é isso, me siga também nas redes sociais, @VitorLeutes, siga a nossa patrocinadora, a Fitofórmula, e siga também o Espaço Theory aqui, onde a gente grava o nosso podcast. Matheus, mais uma vez, muito obrigado, Obrigado, Vitor, fiquei muito feliz. Obrigado mesmo. Que bom. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.